Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando, porque a Covid está espalhada mesmo, está amedrontando todo mundo. Mas espero que estejam bem. Vamos lá, pessoal. Hoje, conteúdo novo, né? Atividade número 3, texto número 3 de história. Na última aula, a gente falou sobre a questão do século XVIII, a questão do ouro, da corrida do ouro, a formação, né, das cidades aqui no centro do país, dos estados, né, como Goiás, Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai dar uma puladinha, a gente vai para o século XIX, porque depois desse período, né, o Brasil vai conquistar a sua independência, nós vamos ter um sistema de governo chamado monarquia, vamos ter dois reis, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Isso aí não vai dar para a gente estudar, porque é muita coisa, então eu acabo selecionando umas temáticas mais importantes. E no segundo reinado, no reinado do Pedro II, a gente vai ter alguns acontecimentos que vão levar à crise desse reinado, né? Que um deles é o fim da escravidão no Brasil. E eu estou falando do fim da escravidão, a escravidão institucional, aquela que naquela época era permitida, né, pelo Estado. Não era crime, né, escravizar um outro ser humano. Hoje a gente sabe que no Estado brasileiro é crime, apesar de ainda haver, né, vários casos análogos ou mesmo, né, a gente chama análogos semelhantes à escravidão. E hoje é crime, né? Então vamos lá. Conteúdo: segundo reinado e o fim da escravidão. Compreendeu o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil e as consequências. Eu não coloquei as consequências para o presente, né? Para o nosso presente. Vamos lá, então. Aqui a gente tem a abolição da escravatura, né? Então a gente fala. Abolir significa acabar. Então não acabou assim de uma forma rápida, né? Não acabou assim de uma forma rápida. Ela foi muito lento esse processo que levou ao fim da escravidão. Então aqui a gente tem duas imagens aqui essa primeira aqui do Debré, que mostra justamente, ele é um francês, né, um pintor francês que esteve no Brasil no século XIX, ele vai retratar ali o cotidiano do Brasil nesse período. E ele mostra muito bem a escravidão, porque isso era forte no Brasil, a escravidão, né? Então, quando a gente fala da escravidão, quase todo o trabalho do Brasil era realizado por escravos que vinham da África. Os negros trabalhavam nas lavouras, nas minas e nos trabalhos domésticos das pessoas ricas. Os escravos derrubavam matas, limpavam terreno, trabalhavam nas plantações e prestavam serviços domésticos nas fazendas. Então, sinônimo de trabalho era sinônimo de escravidão. Acontecia que famílias pobres juntavam dinheiro para poder, economizavam dinheiro para poder comprar um escravo para poder ajudar, né, pôr essa pessoa para ajudar eles lá na lida. Então, aqui, para sustentar, né, esse sistema, aí você tem a questão da violência, né, como está sendo mostrada aí, para imprimir, né, a questão da disciplina, do rigor, né, da ordem. Então, muito desse sistema era baseado aí na questão da violência, dos castigos. Aqui do lado a gente tem aqui um documento histórico, né, que marca aqui, né, a Gazeta de Notícias, o jornal da época, que mostra justamente o 13 de maio de 1888, que mostra, que divulga aí o acontecimento maior, né, que é a questão da lei que extingue, né, que acaba a escravidão no país em 13 de maio de 1888. Então tá aí, depois vocês olham com cuidado. Então vamos lá. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, só para vocês terem noção. E comparado com a escravidão de outros lugares, aqui foi muito cruel. Então, o Brasil começou no século XIX a sofrer pressão da Inglaterra. Quem que era a Inglaterra nesse contexto? Uma potência imperialista, né? Ela já tinha feito a sua industrialização, ela vendia os seus produtos e fazia com que os países se tornassem dependentes, né, da sua economia, da venda dos seus produtos. E o Brasil não era diferente. O Brasil, nesse contexto, gente, não tinha uma industrialização, comprava desde uma agulha até um caixão vinha da Inglaterra, só para vocês terem noção de como que era a dependência econômica do Brasil da Inglaterra. Então, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. E em 1845, a Inglaterra decretou o Bill Aberdeen, lei inglesa, em que a Marinha passava a ter o direito de aprisionar qualquer navio negreiro. O que é um navio negreiro? Era aqueles navios que transportavam os escravos da África para o Brasil, né, para serem comercializados. Então, a Inglaterra, ela fiscalizava os mares. Se ela pegasse algum navio negreiro,
ela libertava os escravos, prendia o dono do navio, que devia ser julgado nos tribunais ingleses. O Brasil, na época, dependia dos produtos industrializados ingleses. A Inglaterra vendia variadas mercadorias, como eu acabei de falar. Para os ingleses, era mais interessante o quê? Que o Brasil tivesse trabalhadores escravos ou trabalhadores assalariados? Pense. Escravo trabalha, não ganha salário e quase não consome. Então, para ela, se transformasse esses milhões de escravos, milhares de escravos no Brasil em trabalhadores assalariados, eles poderiam ter um salário e consumir, né? Então, iria aumentar para ela a venda de produtos industrializados para o Brasil. Então, o interesse não era a questão humanitária, o interesse era a venda de mercadorias para o Brasil, já que os escravos não recebiam salários e não podiam consumir. Então começou uma campanha abolicionista, né? Então o exército assumiu a defesa da abolição, negando perseguir os negros que fugiam. A campanha abolicionista também foi apoiada por alguns fazendeiros de café de São Paulo, que já estavam vendo aí a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, do imigrante europeu, né, que estava chegando no Brasil. Então você tem intelectuais, comerciantes, escritores, poetas que fizeram um movimento em favor da libertação dos escravos, e até que aconteceram aqui no Brasil as chamadas leis abolicionistas, que são as leis brasileiras. Com a pressão da Inglaterra, né, para poder acabar com a escravidão, então aí a gente tem algumas leis abolicionistas. A primeira foi em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que decretava a extinção definitiva do tráfico negreiro no Brasil. Quer dizer, nenhum escravo poderia entrar no Brasil. Com essa lei, os cafeicultores tiveram a ideia de substituir, ideia não tem acento mais, a ideia de substituir o trabalho escravo do negro pelo trabalho livre do imigrante, como eu falei, do imigrante europeu, né? A Europa estava vivendo muita guerra, muitas dificuldades financeiras, então os imigrantes europeus estavam procurando a América, né, para poder trabalhar. Então, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. Então, nenhum negro mais, nenhum navio negreiro podia aportar no Brasil, para comercializar, trazendo escravos da África para cá. Em 1881, tem outra lei para dizer que estava acabando com a escravidão, mas não estava acabando, não, gente. Esse processo foi um processo lento, né? Foi um processo lento, gradual, mais para, né, dizer que estava acabando do que para acabar mesmo, porque também havia pressão dos donos de escravos para que não acabasse. Então, a lei do ventre livre já fala ventre livre, quer dizer, libertava todo filho de escravo que nascesse a partir daquela data. Porém, a criança ficava até os 8 anos de idade junto ao proprietário. Depois disso, o senhor poderia passar o jovem liberto para o governo em troca de uma indenização ou utilizar o seu trabalho até os 21 anos. Claro que o governo não pagava o dono do escravo para ele ser menino já não ficar livre a partir dos 8 anos. Então, ele tinha a própria criança tinha que trabalhar até os 21 anos para ela pagar a sua própria liberdade. Então, a criança nascia livre, de fato? Qual é a crítica que a gente faz a essa lei? Claro que não, né? Não beneficiou o escravo, porque ele tinha que trabalhar até os 21 anos. Quer dizer, a lei é bonita, nascia livre, mas na verdade não nascia, né? Ele tinha que trabalhar até os 21 anos para ele pagar a sua liberdade. Em 1885, a gente tem a lei do sexagenário. Sexagenário quer dizer 60. Libertava todos os escravos com mais de 65 anos, porque a maioria deles não tinha condições de trabalhar. Então, era vantajoso para os senhores, que não teriam mais obrigações de sustentá-los, já que estavam velhos e doentes. Quer dizer, jogavam eles à própria sorte para morrer. Porque quem é velho, ainda mais naquela época, 65 anos, escravo tem condição de trabalhar? Nem hoje, né? Imagina naquela época. Então, não beneficiou o escravo, não. Essa é a crítica que se faz à lei do sexagenário. Muito bonitinha, libertava os velhos, mas isso não beneficiava o escravo, beneficiou mais o senhor. A Lei Áurea, até que enfim a Lei Áurea chega em 1888, em 13 de maio. Então, o governo libertou todos os escravos para não perder a monarquia, porque estava sofrendo pressão de todos os lados. Os escravos já estavam fugindo, o exército recusava capturar escravos, fugir. Havia um movimento, né, da sociedade querendo o fim do escravo, havia uma pressão externa da Inglaterra para acabar com a escravidão. Então, ao serem libertados, não receberam qualquer ajuda do governo para começarem uma vida nova como pessoas livres. Alguns conseguiram e continuaram trabalhando nas fazendas dos antigos senhores, porque não tinham para onde ir, gente. Pensa, uma pessoa que nasceu escrava, ela vai falar assim, vou morar ali na casa do fulano. Não tem
quando? Não deu nenhuma condição para essas pessoas. Deu a liberdade e deixaram elas pela própria sorte. Outros passaram a executar tarefas mais humildes nas cidades. Então, para os ex-escravos, como é que ficou essa situação? A abolição, sem dúvida, representou uma conquista. Era uma liberdade, né? Agora a pessoa pode ir, pode vir. Mas como eles logo descobriram, a liberdade garantida pela lei era precária e problemática. Do ponto de vista jurídico, por exemplo, eles passavam a ser considerados cidadãos, com todos os direitos concedidos pela Constituição. Mas, na prática, porém, não tinham como exercer seus direitos de cidadania, pois lhe era negado até o acesso à instrução primária ou mesmo profissionalizante. Não tinha, né? Eles não tinham direito à educação. Eram trabalhadores livres, mas não dispunham de terras para cultivar e nem mesmo para morar. Não foi concedido um pedacinho de terra para eles morarem. Já que a estrutura fundiária do país, baseada na grande propriedade monocultora, continuava na mão dos grandes proprietários. A nova situação acabou se mostrando extremamente perversa aos escravos libertos, que não conseguiam competir em igualdade de condições no mercado de trabalho, nem desempenhar funções que exigiam um mínimo de qualificação profissional, pois a maioria não sabia ler nem escrever. Isso explica porque ainda hoje, né, no presente, a maioria da população brasileira, negra e mestiça, que a maior parte da população é negra e mestiça, né, mulata, né, mestiça, ainda vive na marginalidade, morando em bairros pobres, em periferias, recebendo salários menores do que os brancos, não conseguindo concluir, a maior parte não consegue concluir nenhum curso superior, muitas vezes nem educação básica. Então, você já tem uma herança, né, do passado que não o Estado, né, não incluiu essas pessoas na sociedade, dando condições, né, direitos mesmo para que condições para que os direitos fossem garantidos, direito a estudar, direito a ter pelo menos uma terrinha para morar, direito para ter, né, um emprego digno. Então, o que aconteceu com o passar dos anos? Gente, a marginalidade, né? Essas pessoas viveram na marginalidade, em subempregos, né? E sem condições de estudar. E essa herança a gente tem até hoje. Então, se você olhar nas periferias e nas favelas, a maior parte é negra e mestiça. E tem todas essas condições sociais, infelizmente, desfavoráveis. Então, é isso aí, fora o racismo, né? Que é outra herança, né? O racismo, né? Essa é a coisa de achar que o outro é inferior por causa da sua cor, né? Da sua cor. O racismo está presente em todos os segmentos, né? No esporte, no emprego, no trabalho, né? É só as pessoas saírem do seu ambiente, elas conseguem sentir preconceito, às vezes por serem pobres, e racismo por causa da cor. E aí eu não estou falando que precisa ser preto, não. É mestiço mesmo, tá? É isso aí, pessoal. Então, que a gente possa avançar, porque nós temos mais tempo de escravidão do que sem ela na história. Por isso que ainda tem muito ainda que avançar e que os negros e mestiços no Brasil, que nós, né, que eu me considero, ainda a gente possa ainda conquistar muito. Tá bom? É isso aí. Tentei falar o mais breve possível. Beijinhos. Fiquem com Deus e façam as atividades, tá bom? Tchau, tchau.